drogas, como sede da cocaína, como centro da guerrilha mais perigosa, as Farc. Sabe como é que a Colômbia é conhecida hoje? O país mais avivado da América do Sul. Uribe está tranquilo, porque os fortes das Farc estão entregando suas armas. Os líderes estão morrendo e o país está se levantando. Sabe por quê? Um colombiano creu que podia avivar aquele país. Ele está levando multidões a Cristo Jesus. Sabe o que ele disse no último congresso? Deixa o Espírito Santo te guiar, porque ele te levará ao Cristo da vitória da tua vida. Se você deixar o Espírito Santo lhe levar, lhe guiar, você vai para um porto seguro. Ele não vai levar você para o destino sem Deus. Ele vai você para o alvo. Cristo Jesus é o alvo da sua vida. Jesus olhou para uma multidão e disse assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que ele está dizendo? Quem crê em mim, a morte não para a tua existência. A morte não é para você o fim, é uma mudança de endereço. Paulo disse assim: quando eu morrer, querido, apenas eu deixar de estar aqui para estar com Ele. Se você morre sem Cristo, o que vai ficar? Retratos, lembranças, talvez um vídeo sobre você, talvez uma lápide e um tubo bem guardado. Mas se você morre com Cristo Jesus, sua vida é eterna. E um dia seu corpo será devolvido a você, glorificado por Ele. Nós não temos nada a temer. Se nós estamos com Cristo Jesus, a linguagem do eu não posso se acabou. Você não pode dizer assim: tal coisa é difícil para mim, porque Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você não pode mais dizer eu não tenho, porque a Bíblia diz: segundo as riquezas que há em Cristo Jesus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Você não pode mais dizer eu tenho medo, porque Ele não te dá espírito de medo, mas espírito de poder e moderação para estar em Cristo Jesus. Você não pode mais dizer eu tenho dúvida ou não tenho mais fé, porque Ele vai repartir uma medida de fé com cada coração que está nele. Você não pode mais dizer eu não tenho sabedoria, porque a Bíblia diz Ele é a nossa sabedoria e a nossa justiça da parte de Deus, nosso Pai. Você não pode dizer nunca mais que será derrotado, porque o Espírito Santo diz em 2 Coríntios 2,14, Ele vai fazer você triunfar por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não pode mais nem dizer nunca eu vou ficar doente, porque Ele é a sua cura. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Nunca mais você dizer eu estou preocupado ou frustrado, porque você vai poder dizer eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Seu vínculo muda o seu linguajar. Você está em Cristo Jesus, sua maneira de falar muda. Pessimismo dá lugar para uma vida totalmente vitoriosa e otimista. O medo sai para que a coragem habite naquele lugar. A timidez vai embora para que a ousadia faça parte da sua vida. Amém. Eu creio. Empresas procuram você. Você pode saber falar 3, 4 idiomas, mas se você for tímido, você não vai muito longe em lugar nenhum. Você tem que ser ousado. Você pode falar 3, 4 idiomas e ter MBA no Japão, mas se você não for corajoso, for medroso, você não vai a lugar nenhum. Uma vez eu estava trabalhando, aí disseram para mim assim: o seu gerente vai mudar para Minas Gerais, e quem vai ser a pessoa que vai estar sendo chefiando você é um rapaz que veio da Gerdau. Aí eu comecei a conversar com aquele homem muito educado, conversar com ele, e aí ele disse assim para mim: você vai assim, João Luiz, como é que é teu currículo para estar aqui depois de um homem que estava 10 anos aqui liderando essa fábrica? Ele disse: não, eu até que eu estudei um pouquinho, né? Eu passei um ano no Japão, fiz MBA lá, eu falo 3 idiomas, eu já liderei empresas nos Estados Unidos e hoje estou aqui tentando ajudar vocês. Aí eu disse assim: você conhece Cristo Jesus? Ele disse: rapaz, a minha mãe já me falou uma coisa
sobre Jesus. Minha mãe é muito católica e ela é baiana, mas eu nasci em Pernambuco. Aí eu disse assim, rapaz, eu gostaria de falar com você sobre Jesus Cristo. Você vai ter oportunidade. Nós vamos viajar junto para Mossoró. Eu quero uma reunião com você lá em Mossoró, na nossa fábrica lá. Naquela viagem, eu disse assim, rapaz, você pode me ouvir pelo menos 10 minutos. Senão fica à vontade. Eu comecei a conversar com ele sobre Jesus. E eu comecei a dizer para ele sobre as vitórias que eu tinha em Cristo Jesus. De repente ele disse assim para mim, ele disse assim, mestre, eu disse, opa, você está chamando de Jesus ou Sandoval? Vocês não, você está chamando de pessoa errada. Mestre é Cristo Jesus, eu sou discípulo. Aí ele começou a rir e eu disse assim, um dia Cristo Jesus vai se revelar a você. Aí ele olhou para mim e disse, você tem computador? Eu disse, não, eu vou te dar o meu. Eu digo, obrigado. Aí ele disse, vamos marcar o dia, vamos buscar. Quando eu liguei para ele tinha viajado, eu liguei para ele, João, eu vou buscar o computador que você me deu. Ele disse, mestre, agora você é meu irmão. Eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Sabe por que me diz depois que me contou? Minha vida agora tem sentido. Sem Cristo não podemos fazer nada. Sem Cristo a vida não passa. Tinha uma flor da relva, pode murchar a qualquer momento, pode ser ceifada prematuramente. Com Cristo nossa vida é eterna. Seus projetos permanecem para sempre. Seus alvos são alcançáveis. Não existe eu não posso com Cristo Jesus. Não existe eu não consigo com Cristo Jesus. Não existe eu não tenho com Cristo Jesus. Não existe eu não sou incapaz com Cristo Jesus. Filipenses 4,13 é a bandeira do teu peito quando você está em Cristo Jesus. Um dia houve uma luta de dois gigantes do boxe, Mike Tyson e Holyfield. Então Mike Tyson era muçulmano e Holyfield dizia que estava com Cristo Jesus. Aí naquela brincadeira que eles fazem de se insultar, Mike Tyson assim, eu vou acabar com você e provar que eu, como islâmico, vencerei um cristão. Holyfield ficou calado. Mas no dia que ele foi se apresentar para lutar contra o Mike Tyson, ele abriu a sua jaqueta e no peito da camiseta estava escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Tirou a camiseta e daquela luta ele saiu vencedor. Amém? Amém? Ora, se nós cremos que Deus está em Cristo Jesus, por que não se associar com Ele? Por que não valorizar a presença dEle? Por que não entregar o coração a Ele? Uma das coisas que eu quero encerrar essa mensagem dizendo, Deus cuidará dos detalhes da sua vida. Deixa eu te contar um segredo da palavra. Houve um dia que Pedro estava pregando com tanta ousadia a palavra de Deus. Aí um dos mais cruéis imperadores da época, Herodes. Você sabia que Herodes era uma pessoa que não era muito boa. A história geral diz que Herodes assassinou a mãe dele, matou os filhos dele, matou a mulher dele, porque sentiu o reino dele ameaçado. Esse cara não era boa coisa. Acho que ele era pior do que Bin Laden. Mas esse cara colocou as mãos em Pedro, prendeu o apóstolo Pedro e disse assim, depois da Páscoa eu vou te matar. Já matei Tiago, mato você. Você imagina como ficou o coração de Pedro. O monstro, é claro, eu vou lhe matar. Um currículo perverso diz assim, você vai ser o próximo. Pedro está na cadeia. Se com medo ou não, se apavorado ou não, mas ele estava crendo em Cristo Jesus. A maior força não é o exército nem a polícia que guardava Pedro. A maior força estava começando a entrar em operação. Uma igreja estava orando por ele. Irmãos chegaram a uma concordância. Nós vamos orar para Deus soltar o nosso apóstolo. Começaram a orar.
Começaram a orar. Não estava sendo falando palavras soltas ao ar. Começaram a orar. Um anjo desceu do céu. Chegou dentro daquela cadeia. Disse: acorda, Pedro. Pedro, você acredita? Acordou. Sopa. O anjo disse: venha, você vai ser livre agora. E Pedro começou a ficar como qualquer um de nós. Se um monstro tinha declarado que ia nos matar, a gente, opa, rápido, abre essa porta, vamos embora. Pedro chega, quando Pedro se levanta, eu diz: calma, Pedro, calça a tua sandália. Deus se preocupando com os detalhes. Aí Pedro calça a sandália, rápido, vamos embora. Calma, Pedro, coloca tua capa. É como se Deus dissesse assim: Pedro, está frio lá fora. Calma, eu me preocupo com os detalhes da sua vida. Eu não vim só libertar você, eu me preocupo com cada detalhe seu. Você vai andar calçado, abrigado, mesmo em meio a uma grande ameaça. Pedro chegou lá fora, vestido com a sua capa, calçado com a sua sandália, tão livre. Quando bateu na porta da igreja, uma menina olhou e disse: opa. Chegou para a igreja e disse assim: o apóstolo Pedro está lá fora. O pessoal disse: como? Herodes prendeu ele? Aí ela disse: ou é Pedro ou é o anjo dele, mas é Pedro. Quando abriu a porta, Pedro estava vestido e calçado. Disse: Deus me libertou e Deus ainda se preocupou com os detalhes da minha vida. Amado, quem está em Cristo Jesus está livre das ameaças, da violência, está livre de qualquer coisa que impeça o teu crescimento. Deus cuidará de você. Deus cuida do que você veste. São uma das coisas lindas que Deus disse a Moisés. Moisés chega para Deus diante de um fogo que estava diante dele, uma árvore que não se consumia. Aí Moisés olha assim, aí aquela voz vem no meio do fogo e diz assim: Moisés, tu vais libertar o meu povo do Egito. Aí Moisés olha para aquele fogo e diz assim: quem é que eu sou? Eu sou ategado, pesado de língua. E Deus disse: Moisés, não é você que vai libertar o povo, sou eu através de você. A glória é minha, Moisés. Depois de fazer 2 milagres, Moisés faz uma pergunta. Nessa pergunta que está uma grande revelação. Moisés pergunta: Deus, como é teu nome? Quando as pessoas me perguntarem assim: qual foi o Deus que apareceu? O que eu vou dizer a eles? Deus disse: eu sou o que sou. Essa é a maneira como eu traduzi a palavra hebraica. Mas estudantes da língua hebraica, mais avançados agora no conhecimento da língua, disseram o seguinte: que essa tradução real é assim: eu sou o que você quiser que eu seja em cada situação. É como se eu dissesse assim: Moisés, se você estiver com fome, eu sou o pão. Se você estiver com sede, eu sou a água. Se você estiver doente, eu sou a cura. Se você estiver só, eu sou seu amigo. Eu sou com você. Se você está com Cristo Jesus, Deus é com você. Muitas vezes Deus disse aos profetas: eu estou contigo. Muitas vezes Deus disse a alguns discípulos: eu estou contigo. Mas para Moisés Deus disse: eu sou com você. Querida, a coisa mais poderosa do mundo é alguém onde Deus diz: eu sou com ele. Quando Deus é com você, você pode realizar promessas. Você pode vencer você mesmo. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Muita gente culpa o diabo por tudo. Um dia desses, um grupo de crentes, segundo que me contaram, com verdade isso, o grupo de crentes alugou um ônibus e foram para uma excursão. E eles estavam tão empolgados com aquela excursão que nem se tocaram que o motorista não era crente. Aí quando passava perto de uma batida de carro, olha ali o que o inimigo faz. Aí quando passava perto de alguma pessoa atropelando, olha, o inimigo atropelou alguém.
Quando passavam perto de uma casa, dizem, olha, o diabo destruiu aquela casa, o inimigo fez aquilo, o inimigo fez aquilo. Vou disparar o ônibus, não leva mais vocês. Vocês têm inimigo demais.